Pense num homem que tem tudo: poder, ouro, fama, mas um dia percebe que, apesar de todas as riquezas, há um vazio que o dinheiro não preenche. Ele olha para o espelho e se pergunta: por que eu existo? Essa foi a pergunta que o rei Salomão, o homem mais sábio que já viveu, fez quando entendeu que a riqueza sem propósito é apenas um castelo de areia. E é sobre isso que vamos falar hoje. A lei do propósito, o segundo mandamento da riqueza, revelado pela palavra de Deus. O mundo ensina que prosperidade é ter mais. A Bíblia ensina que prosperidade é ser mais. E essa diferença muda tudo. Quando Deus te abençoa, Ele não está apenas te entregando recursos, está te confiando uma missão. A verdadeira riqueza não é o que você possui, mas o que você é capaz de multiplicar. Salomão entendeu isso quando pediu sabedoria, e não ouro. Ele sabia que, com propósito, o ouro viria como consequência. Mas aqui está o ponto. O propósito é o código que ativa a prosperidade. Sem propósito, a bênção se perde. Com propósito, até o deserto floresce. E talvez seja por isso que tanta gente vive lutando, orando, pedindo prosperidade, e nada muda, porque pedem o resultado, mas não entendem o motivo. Deus não abençoa vontades. Ele abençoa propósitos. Quando o propósito de alguém está alinhado com o plano divino, portas se abrem, pessoas certas aparecem e o impossível começa a se mover. Mas quando o propósito é egoísta, o sucesso vira peso e a riqueza se transforma em prisão. Foi isso que Salomão escreveu em Eclesiastes: tudo é vaidade. Ele não estava desprezando a riqueza. Estava alertando que riqueza sem propósito é vento que passa. Agora, pense comigo. Quantas pessoas você conhece que têm recursos, mas perderam o sentido? Quantos começaram cheios de sonhos e, depois de conquistarem tudo, se sentiram vazios? Isso acontece porque o coração humano não foi criado para acumular, foi criado para contribuir. E aqui está o segredo. Quanto mais você serve, mais você é suprido. A lei do propósito começa com uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Senhor, o que o Senhor quer realizar através de mim? Quando essa pergunta sai do coração, o céu se movimenta. Porque Deus nunca chamou ninguém apenas para receber. Ele chama para representar. Abraão prosperou porque seu propósito era abençoar nações. José se tornou governador do Egito porque seu propósito era salvar vidas da fome. Davi enriqueceu porque seu propósito era estabelecer o reino de Israel. E você? Qual é o propósito da sua riqueza? Muitos acreditam que o propósito é algo grandioso e visível. Mas, na verdade, ele começa no pequeno. Um sorriso, um conselho, uma atitude de fé. É assim que Deus te testa antes de te confiar mais. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 1:6-1:0. Essa é uma das chaves mais esquecidas da prosperidade bíblica. A fidelidade no propósito atual é o passaporte para a próxima estação. Mas existe um obstáculo silencioso que destrói o propósito: a comparação. Enquanto você olha para o que o outro tem, deixa de perceber o que Deus colocou nas suas mãos. O propósito é individual. Você não foi chamado para ser cópia. Foi chamado para ser canal. E canal não acumula água. Ele a deixa fluir. Salomão entendeu isso quando escreveu: o homem sábio é aquele que busca o conselho do Senhor. Ele sabia que o propósito não é algo que se inventa, é algo que se descobre. E essa descoberta vem quando você se cala diante de Deus e pergunta: Pai, o que o Senhor quer que eu faça com o que tenho? Agora imagine o seguinte: e se tudo o que você já viveu até hoje, as lutas, os erros, as quedas, fossem parte da construção do seu propósito? E se a dor que você carrega fosse exatamente o instrumento que Deus vai usar para curar outras pessoas? A verdadeira prosperidade
não nasce da facilidade, mas da superação. É no deserto que Deus forma os reis que governam com propósito. A lei do propósito também revela um paradoxo espiritual. Quanto mais você entrega, mais você recebe. É como se o céu recompensasse cada ato de obediência com um nível maior de provisão. E é por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de prioridade, a ordem correta do propósito. Muitos dizem: quando eu tiver dinheiro, eu farei. Mas Deus diz: quando você fizer, o dinheiro virá. O propósito sempre antecede a provisão. O mar só se abriu quando Moisés deu o primeiro passo. A multiplicação só aconteceu quando o menino entregou seus pães e peixes. A abundância vem quando a fé age. E aqui está uma das lições mais poderosas da Bíblia. O propósito protege a riqueza. Sem propósito, a riqueza se perde com o tempo. Com propósito, ela atravessa gerações. Foi por isso que Salomão construiu o templo antes de construir seus palácios. Ele sabia que o propósito vinha primeiro. A prioridade da adoração sustentaria toda a prosperidade do reino. Mas o clímax dessa verdade está em uma frase que muda destinos. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Quando o dinheiro governa, o propósito morre. Quando o propósito governa, o dinheiro serve. É por isso que Deus não tem problema em te enriquecer. O problema é quando a riqueza te domina. O propósito te mantém livre. Ele te lembra por que você começou, te guia quando o sucesso tenta te distrair e te protege quando o orgulho tenta te cegar. O propósito é o alicerce da prosperidade duradoura. Agora imagine Salomão em sua velhice, olhando para tudo que construiu e dizendo: temei a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ele entendeu que o propósito é o eixo que sustenta a riqueza, e o temor do Senhor é o coração que a conserva. E talvez você, ao ouvir isso, esteja pensando: mas eu ainda nem comecei. Deixa eu te dizer uma coisa. Propósito não tem idade, tem disposição. Moisés começou aos 80. Abraão foi pai aos 100. José começou como escravo e terminou como governador. Deus não precisa de um currículo, ele precisa de um coração disponível. Se hoje você decidir alinhar suas finanças, seus dons e seus sonhos ao propósito divino, tudo ao redor começará a se ajustar. Porque quando a prioridade é certa, a prosperidade é certa. A lei do propósito é o segundo mandamento da riqueza, porque ela transforma o que você tem em instrumento de eternidade. Ela muda o foco do quanto para o para quê. E é aí que a verdadeira abundância nasce. Quando a sua vida deixa de ser sobre possuir e passa a ser sobre servir. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas há riquezas que o dinheiro não compra. A paz de espírito, a alegria do dever cumprido, a sensação de estar exatamente onde Deus te quer. Essa é a riqueza que permanece quando tudo o mais passa. E é por isso que o homem mais rico do mundo disse: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Ele entendeu que o ouro é temporário, mas o propósito é eterno. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho viver com propósito. Essa simples declaração é uma semente espiritual. E lembre-se, Deus não abençoa o acaso, Ele abençoa a intenção. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa palavra com alguém que precisa redescobrir o verdadeiro sentido da prosperidade. Porque a riqueza que vem de Deus não é apenas o que entra na sua conta, é o que entra na sua alma. O propósito é o mapa, a sabedoria é a bússola e a fé é o vento que leva você até lá.